tem a ver com tudo isso. Há momentos que eu acho que tem a ver, e quando eu paro para pensar, eu falo, não, mas não tem nada a ver. Eu vou começar a contar um pouquinho lá atrás para ver se eu consigo te explicar. Eu, há um período muito, acho que uns 10, 12, uns 14 anos mais ou menos, talvez menos, entre 10 e 14 anos, eu passei, eu quero acreditar que seja dessa fase, né? Num relacionamento que eu vivi, e eu desencadeei assim, muitas, eu acredito que foi daí muitas dores, mas que não era uma dor real, né? Uma dor emocional, que foi muitas dores na coluna. Então, é Uhum. uma estrutura onde me desenvolveu muita dor. Aquilo é como se eu carregasse um peso, sabe? Eu vivi assim por vários anos sentindo aquela dor. Eu ia em médico, fiz vários exames, os médicos não descobriam, não sabiam. Aí me dizia que era má postura. Não, é que eu preciso disso, daquilo. Mas naquela época, justamente naquela época, eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Então, naquele período, eu não sei se veio de antes, eu não sei se teve ligação na infância, se eu passei alguma coisa na infância, que eu não me recordo. Eu já tentei me fazer autoopinião e não consigo recordar de nada mais para trás. O que me recorda é isso. E de lá para cá, então eu continuo nesse relacionamento até hoje, ainda continuo. Não consegui sair, já tentei várias vezes, até já saí, mas assim, é uma coisa que me retoma, volto, né, para esse relacionamento, melhora esse relacionamento, mas às vezes tem algo que não condiz assim, muito com a realidade. E eu tento, assim, há muito tempo que ajudo muitas pessoas, que eu tenho grupos para ajudar pessoas. É uma maneira que eu encontrei de movimentar, de não ficar pensando coisa aleatória. Como eu sempre gostei de ajudar muitas pessoas, então eu desenvolvi grupos para ajudar mulheres. E depois, com conhecimento, assistindo muito conteúdo seu, tipo, consumindo, comendo mesmo esses conteúdos, eu consegui a entender muita coisa. Fiz algumas formações também, sou acadêmica de pedagogia, então eu estudo, eu consigo, atendo pessoas, mas é como se a minha vida estivesse travada. Tenho boas ideias, consigo ter planejamento, mas há momentos assim que eu sinto que dentro desse relacionamento me puxa para trás. E há dias, Emanuele, que eu sinto dores horríveis no corpo, uma dor assim, como se fosse quase que inexplicável. Então, há 2 anos atrás, eu fui ao médico. O médico disse que eu estou com 9 hernias de disco na coluna. Só que eu nunca sofri acidente, nunca para ter tanto estrago, vamos dizer assim, a esse ponto. E eu sinto que eu carrego um peso muito grande e eu não consigo me desvencilhar ou descobrir que peso que é. Qual é a dor, qual é o sofrimento, qual é o trauma, não consigo. Uhum. A ponto de entrar em desespero, procurando qual é a causa raiz, o porquê, tanto não consigo, sabe? Há momentos de entrar em crise mesmo, porque eu consigo, como assim, eu consigo ajudar tantas pessoas, mas a mim não consigo. E Em aí, qual que é o lugar dessas hérnias de disco, Rosângela? o lombar, do pescoço, do meio das costas até o pescoço. São hernias de disco lombar. Uhum. E aí, tendinite, bursite também no braço devido a tudo isso, né? Essa carga que ele disse que. Mas é uma coisa incrível, porque é que ele disse, eu nunca sofri um acidente gravíssimo para ter tanta coisa a ponto de mobilizar. Que hoje em dia ele Uhum. é assim, como se eu tivesse ficado em vaga para trabalho. Uhum. É isso que Uhum. deve me estar. Isso me revolta às vezes, porque eu Uhum. tenho, recém fiz 41 anos. 41. Eu ia te 41 perguntar que idade você tinha. Quanto tempo que você está nesse relacionamento, então? há 14 anos, 14. 14, nesse relacionamento. Uhum. Não Tá. temos filho, né? Eu tenho meus filhos, ele teve os filhos dele, não temos filho. Uhum. Uhum. E essas dores emocionais, então, elas começaram
Mais ou menos há 14 anos atrás? Mais ou menos não vamos dizer a 13, porque logo que eu fui morar com ele, foram 1 ano e meio, 2 anos, estava muito bem, né? Eu não sentia tantas dores. E aí, com o tempo, isso começou assim, a aparecer demais essas dores. E eu pensei que fosse do trabalho, né? Porque eu trabalhava na época pesado e não me dei conta disso. Uhum. E o que estava acontecendo na tua vida naquele momento que você começou a sentir essas dores? Então, eu lembro que uma vez eu cheguei do trabalho e tive uma crise muito forte de dor nas costas, a ponto do pescoço travar, sabe? Ele travava, eu não conseguia mexer. E ele bebia muito, sabe? E um desses dias, eu estava no trabalho e ele foi me buscar bêbado, né? Quando chegamos em casa, ele começou a discutir muito e eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de violência, de ter dele me bater. Porque quando ele bebia, ele era assim, muito violento, muito agressivo, né? E eu sempre tentava assim, fazer, fazer de tudo para não ter que. Assim, é como se fosse uma criancinha com medo do pai ou da mãe, era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Tá. Uhum. Então ele não foi teu primeiro relacionamento? Não foi no primeiro relacionamento, não foi. Tá. Eu tenho Uhum. 3 filhos e já tive outro relacionamento. Assim, eu tenho 3 filhos, Emanuele, mas cada filho é de um relacionamento diferente. Eu Tá. sempre sofri muito nos relacionamentos. Agora, esse último me marcou muito, mas eu sempre. Como se um ciclo que se repetisse? Uhum. Uhum. Primeiro, E esses relacionamentos, o que é igual nos relacionamentos para você, Rosângela? O dos outros, que como se esse agora, repete em todos os relacionamentos? aí não sei, eu noto que os outros relacionamentos que eu tive são muito ciúmes. Eu não me senti à vontade. É assim com esse agora, foi assim. Não ser o primeiro relacionamento que eu tive, eu era muito nova, assim. Eu não lembro que ele era tão ciumento, que ele me abandonou. Eu engravidei na época e o pai da criança na época me abandonou, foi embora. Foi o primeiro relacionamento que eu tive. Foi o primeiro namorado também, o primeiro homem. Então, foi lá. Eu não me lembro, não me recordo de tanto ciúme, mas os outros eram ciúme, tipo assim, desvalorização, eu me sentia desvalorizada. Eu não sei se tem a ver isso com meus pais, com minha mãe também, não sei. Eu também não me sentia valorizada como filha, porque eu fui a única filha, né? De mulher eu era a única, o restante era tudo homem. Então, assim, eu tinha que fazer o trabalho do homem em casa, dos meus irmãos, né? Quando não tinha que fazer os trabalhos dos meus irmãos, eu tinha que fazer para eles. E ainda Uhum. trabalhava. Na época, a gente sempre foi uma família assim, muito pobre, fraca de situação. Né? Então, na época, eu tinha que trabalhar. E foi assim, uma situação muito difícil. Então, eu não sei. O que eu me recordo é que todos os relacionamentos que eu sempre tive, sempre eu senti uma desvalorização. Era como se eu não merecesse, não sei, eu não consigo entender. Me causava muito sofrimento. E até hoje, após 14 anos de convivência, eu sinto que eu estou me libertando. Hoje em dia eu consigo ser mais eu, sabe? Eu consigo me expressar, falar algo que antes eu não conseguia, eu sempre fui fechada. E assim, se fosse falar algo, tinha briga, então eu evitava. É como se pisar em ovos, eu tinha medo de quebrar. Aí eu preferia me omitir e aquele passado, como se eu engolisse, ficasse assim. Mais ou menos isso. Hoje em dia, com todo esse que eu venho buscando conhecimento, eu venho buscando algo para mim, né? Eu noto que eu consegui ir um pouquinho além, mas Entendi. não em todas as coisas, né? E o teu pai e a tua mãe, assim, eles eram muito rígidos com você, muito severos contigo? Como é que era a educação? Como é que foi a tua educação? Então, Manuel, eu me lembro, o meu pai, ele era aquele pai assim, que a minha mãe, ela não deixava ele, tipo, brigar com a gente.
ou até mesmo bater na gente, porque se ele fosse bater, ele já queria logo matar, sabe? De antigamente ele bater, ou ele batia, ou era com um pedaço de pau, ou era com algo assim para machucar mesmo. Então, a minha mãe, ela não deixava, né, ele bater na gente, que eu me lembro, era eu e um outro irmão meu, eu sou mais nova que ele, 7 anos, então ele tinha 10 ou 7, por aí, 12, então ela não deixava, sempre era ela que batia. Mas ela, assim, ela batia, era uma feia, como se diz assim, que era de arrancar pica-pau do oco. Ela era muito severa, minha mãe, era muito, muito terrível. E meu pai, por essa maneira, por ele ser dessa maneira, ele apenas olhava e a gente saía, né? Então era aquele medo, aquela coisa assim. Eu lembro Uhum. uma filha dela, assim, bastante, não digo Vocês várias tinham vezes, que mas andar mais. na linha, então. Exatamente, era mais ou menos isso. Mas o que às vezes ela falava isso para mim, que eu tinha que andar na linha, que tinha que ser certa. Mas eu me envolvi com um namorado muito nova, Emanuela. Eu tinha, na época que eu me recordo, eu até ficava revoltada com ela, porque que ela me batia tanto, e quando eu arrumei esse primeiro namoradinho, ela não procurou saber quem era o cara. Sabe, era aquela mãe tão rígida, mas quando eu me envolvi, ela sabia, porque a mãe sabe quando o filho está mentindo, né? Toda mãe sabe. Ela não procurou me cobrar, tipo assim, ir atrás, quem que é a pessoa. É como se me largassem. Pelo menos, eu senti assim, né? E aí, quando eu engravidei, que o pai dessa criança sumiu, aí ela voltou a dar apoio. E aí eu falei, poxa, eu não falei, na época a gente não falava, né? Ai, eu pensava comigo, poxa, quando eu precisava que ela tivesse, sei lá, me ajudando, me apoiando, não faça isso. Eu era uma menina ingênua de 12, 13, 14 anos, e o pai dessa criança, o meu namorado na época, já tinha 20 e tantos anos, já era mais velho que eu, né? E outra coisa que eu sempre me envolvi, a partir desse aí, sempre com homens mais velhos. Uhum. Homens com a minha idade, né? Sempre foram os homens mais velhos. E eu me fiquei Uhum. revoltada com ela na época, né? Por causa disso. Eu até questionei ela, falei, na época que a senhora deveria a cobrar, a senhora não cobrou. Aí hoje que eu estou aqui, na situação que eu estou com filha, a senhora me revoltava isso. Eu me sentia assim, como se eu tivesse sido abandonada e de repente ela voltou a fazer coisas, mas eu senti que não era por de mim. E de repente por causa do meu filho, ou por dó, por pena, não sei. E novamente esse mesmo Uhum. ciclo se repetiu na minha vida. Porque eu sofri bastante, né, com esse abandono, porque foi um abandono, e com 3 anos eu jurei para mim mesmo que nunca mais iria arrumar homem, que não queria aquilo. É como se, eu, nossa, não dá, porque para mim todos os homens são iguais, todos que se aproximavam fazer comigo a mesma coisa. Mas depois de 3 anos, 4 anos, eu me envolvi novamente com outro homem, achando que era uma coisa, e também confiei, porque eu confiava muito, e fui decepcionada novamente. Né? Quando eu engravidei novamente, né? O cara simplesmente falou para mim que era casado, né? Que era casado e tinha outros filhos. Nossa, filha, eu pedi para morrer. Eu falei, não, de novo, não. Era como se parece que, falei, não, a terra vai. Eu pedi para a terra se abrir, eu caí dentro. Eu falei, não, de novo a mesma coisa. Eu falei, pronto. E aí, pronto. E aí eu me fechei realmente para onde eu não conseguia. Porque aí eu comecei o quê? Eu comecei a fazer muitas amizades. Até na época, minha mãe não deixava eu sair de dentro de casa, né? Para não trabalhar fora, porque até esse tempo eu já estava com 18, 19, para 20 anos. E sempre que eu falava para ela, eu vou sair, eu vou trabalhar, para me cuidar dos meus filhos, poder ter uma vida melhor. Ela sempre falava, não, se você for, você vai perder seus filhos, e eu não vou deixar você levar eles. É uma coisa que mãe fala e me prendia ali, né? Eu falei, não, mas eu não posso. Aí teve um dia que eu saí contra a vontade dela, ela ficou chorando,
porque disse que eu ia perder meus filhos, né? Se eu viesse embora e deixasse lá. Mas aí hoje eu descobri que aquilo era só chantagem, mas aquilo me machucava, né? Aquela chantagem me machucava. Que na época eu não entendia hoje. E então eu meti o pé pelas mãos e saí sem ela querer, ela ficou com muita raiva. Eu vim morar na cidade, fui trabalhar, e aí comecei a conhecer pessoas, a sair, a ir para festa, a beber, e não queria me envolver com homem nenhum, porque aquilo, todos os homens se aproximassem de mim, ia se repetir o mesmo que eu já tinha passado. Eu falei, não, é mais um que está na minha mente, que eles só aproveitavam, vamos dizer assim. Eu falei, não, não quero. E aí foi quando eu conheci um outro cara, um outro homem, que na época eu trabalhava na lanchonete, e ele bem mais velho do que eu, que eu era bem mais, esse bem mais velho mesmo. E na época eu me questionei, eu falei, poxa, nem parece que eu tenho carência de pai, porque os homens é sempre o homem mais velho. Inclusive esse marido meu, ele é 10, 11 anos mais velho que eu também. Aí eu fui morar com esse homem, tivemos essa filha. Ele era uma pessoa muito bem também, mas também, quando eu engravidei, ele novamente, a gente se separou. Moramos juntos 4 anos e quando eu engravidei novamente, eu falei, poxa. Aí foi a terceira vez, meu terceiro filho, eu estava com 20, 21 anos. Eu falei, não quero filho mais, de maneira nenhuma. E aí eu com 21 anos, eu fiz de tudo para me operar. Eu falei, não quero nunca mais ser mãe. Chega. A decepção já foi completa. E de lá para cá, e tem essa luta, né? E eu não sei se isso tudo trava a minha vida. Não, mas foi uma Normalmente, quanto tempo você demorava para engravidar nos relacionamentos, Rosângela? Olha, o primeiro eu engravidei, eu tinha. Eu recém tinha feito 15 anos, porque meu primeiro filho eu tive com 15 anos. Não tinha 16 anos, eu ia fazer 16 anos em agosto. Ele nasceu em abril, Emanuel. Então eu era muito criança, que foi o meu primeiro namorado. A gente estava noivo e tudo. Aí, quando eu falei para ele que estava grávida, ele simplesmente sumiu. Nem aliança voltou a buscar. Mas quanto tempo do início do relacionamento até você ter o teu primeiro filho? Até ter o filho? Acho que foi desse primeiro relacionamento, você fala? Ou de todos? De todos, quanto tempo demorava para você conhecer, se envolver e engravidar ou ter filho dos teus namorados? Então, o primeiro, acho que a gente namorou uns 8 meses, eu engravidei. 8 meses. Já o segundo, Emanuel, a gente se conheceu bastante, sabe? A gente saía junto. A primeira vez que eu saí com ele, eu engravidei. Não teve outro. Então, como eu engravidei a primeira vez que eu saí com ele, aquilo para mim foi uma decepção, foi uma desilusão que eu não quis mais nem saber também. Uhum. Já que com a última filha, meu último relacionamento, que eu tive a outra filha, a gente foi morar junto com 3 meses, eu engravidei. Aí eu tive um aborto, né, eu perdi. E depois de 8 meses, 9 meses, eu engravidei novamente dessa menina que hoje ela tem 17 anos. Uhum. Uhum. Então, considerando o tempo que você conhece os homens até que você, digamos assim, do nascimento do filho, dá entre 1 ano e 1 ano e meio. Que foi quando você começou a ter essa dor emocional nesse relacionamento que você está tendo agora. Exatamente. Exatamente. Não nasceu o filho, mas nasceu a dor. Eu não tinha feito essa soma. Olha como bateu. Uhum. Uhum. Porque você decretou que você não ia mais ter filhos. Porque aquilo para mim era um sofrimento, né? Ter filho para mim era um sofrimento. Porque eu não tinha um pai, eu não tinha apoio, eu me sentia abandonada. E eu falei, alterar, ótimo, né? Eu posso ter outro relacionamento, casar de repente, e, né? Não vou passar
por essa dor de novo. Uhum, uhum. E você gostaria de ter ficado nos relacionamentos que terminaram? Gostaria, principalmente no primeiro. O primeiro Gostaria. relacionamento. Meu Uhum, primeiro namorado. Eu amava muito, sabe? Era um amor assim. Hoje em dia eu vejo que aquilo era um amor assim, sincero. Eu uhum, amava mais. Ele não gostava de mim. Eu acredito uhum, que ele queria realmente, como eu era uma menina nova, ingênua, né? Não tinha experiência, ele já era um homem, já, de 20 e tantos anos. Era mais ali só para me iludir mesmo, né? Hoje em dia eu entendi. penso, mas como eu gostava muito dele, sim, eu queria ter ficado. O meu sonho era casar, ter família, ter filhos. Esse era meu sonho. Uhum, entendi, Esse era. entendi, entendi. E quando você olha para o relacionamento dos teus pais, Rosângela, você vê a tua mãe feliz no relacionamento? Às vezes eu falo, até falo com esse companheiro, com esse marido que eu tenho hoje, a minha mãe e meu pai, eles já vão para 65 anos de casados. E assim, a minha mãe, ela de primeira, ela reclamava muito da ignorância do meu pai, que meu pai era muito ignorante. Ele nunca bebeu, nunca fumou, mas sempre foi muito ignorante, sabe? Ela era muito ríspido. Ele nunca foi aquele marido amoroso ou aquele pai amoroso. Nunca foi. E assim, hoje em dia, a minha mãe, ela sofre muito também. Ela tem, assim, ela reclama de tanta doença que eu não sei se aquilo é real. Dá a impressão que é psicológico, porque é muita coisa. E a gente Uhum, faz exame dela, leva ela para fazer exame. A única coisa que encontramos foi a artrose. Ela tem artrose nos ossos, né? uhum, Mas tipo assim, eu nunca tive. Hoje em dia eu consigo conversar com a minha mãe, mas eu nunca tive essa abertura. Ela nunca me deu essa abertura para a gente conversar como duas amigas. Assim. Hoje em claro. dia eu consigo ser amiga da minha filha, a gente conversa, mas eu com a minha mãe, eu sempre tive vergonha, na verdade. Uhum. É porque se a gente for perceber, Rosângela, assim, no teu discurso, existe uma repetição, me parece, né, de dor, de sofrimento da vida da tua mãe, né? Parece que você repete muito esse padrão, assim, de dor, de sofrimento, de não se sentir merecedora de um relacionamento saudável, de um relacionamento positivo, né? E, ao mesmo tempo, se você perceber, também tem uma repetição de padrão teu de se envolver com homens mais velhos, né? Então, numa busca, me parece inconsciente, de do olhar do pai, do cuidado do pai, né? E esse, inclusive, esse marido agora, né? Quando você desencadeou todas essas dores emocionais, foi num padrão num movimento muito parecido dele com teu pai, né? Teu pai bebia, ficava às vezes agressivo, né? Tua mãe tinha medo que ele batesse em vocês, inclusive medo de que vocês fossem, né? Batidos no sentido de agredidos e machucados demais, né? Você até falou, ele ia matar, né? E você percebe que você acaba repetindo esse mesmo padrão, que você também ficou com medo do teu marido ser violento com você, você também ficou com medo de que aquele mesmo padrão lá do pai se repetisse na tua vida e na tua história, né? Então, se você me permite, né, esse olhar mais profundo, a sensação que eu tenho é que o que que acontece? O pescoço, ele nos dá essa opção do quê? De flexibilidade, né? Eu consigo olhar para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Se você for perceber, você nunca teve essa autorização de ter essa flexibilidade. Porque mãe rígida, pai rígido, maridos, namorados, enfim,
todos rígidos no sentido do quê? De ciumentos, né? Então, literalmente, você não podia olhar para o lado, né? E o que é a hérnia? É um crescimento doloroso, na verdade, né? Como se fosse um aprendizado doloroso. Então, o que acontece? Por que foi com mais ou menos 1 ano e meio ali, né, que você já estava no relacionamento? Porque o teu sistema já estava acostumado no relacionamento com homens, a cada mais ou menos 1 ano e meio, você passar por um abandono, você passar por uma decepção, você passar por uma frustração, né? E no caso do teu relacionamento atual, você não teve um abandono exatamente físico no sentido de não, então você está grávida, eu não quero mais ficar com você. Mas você retomou aquele medo, aquela sensação de angústia, aquela sensação de desconforto que você tinha lá, que a menininha, digamos assim, tinha em relação ao pai, que a mãe provavelmente tinha em relação ao marido e aos filhos, né? Por quê? Porque você, de certa maneira, ainda está emocionalmente conectada e esperando essa, como você mesmo fala, valorização, né? Então, essa parte de cima, entre o pescoço, ele nos mostra muito da flexibilidade, né? E essa região mais do trapézio, dos ombros, é justamente isso, é carregar pesos que não são teus, né? Então, se você for perceber, desde lá do relacionamento dos teus pais, você, entre aspas, carrega pesos que não são seus. E aí depois veio o primeiro namorado, depois veio o segundo relacionamento, depois veio o terceiro relacionamento, né? E tem também o medo, é a emoção base, digamos assim, da tua dor, do teu sofrimento, né? Mas tem também muito sentimento de não merecimento, né? Você não aprendeu, você não teve referências, sejam elas femininas ou masculinas, saudáveis, né? As referências são de rigidez, são de uma proteção, mas é uma proteção diferente, porque a sensação que eu tenho é que a tua mãe teve a percepção de que quando você começou a se envolver afetivamente num relacionamento, na cabeça dela, ela falou, bom, agora tem alguém que cuida. Daí, quando o cara não quis mais, o que ela fez? Acolheu de não, agora eu vou ter que cuidar, né? Porque tem muito esse movimento, né? Talvez tua mãe também nesse olhar de querer que alguém cuidasse de você, que algum masculino cuidasse de você, ela achou que o teu namorado faria isso, achou que teus maridos fariam isso, né? Porque você veja, teu relacionamento hoje, ele também é uma repetição do padrão da tua mãe. Por quê? Porque a tua mãe vive momentos bons e ruins com o teu pai. E é exatamente isso que acontece com você também. Você chega num limite, aí de repente você pensa, não, eu vou sair desse relacionamento, não faz sentido para mim, eu quero outras coisas, eu mereço outras possibilidades, né? Tô entendendo no autoconhecimento que eu posso ter uma pessoa melhor, porque eu sou uma pessoa melhor e tal e tal. Aí ele muda um pouquinho, aí você conversa, né, para encerrar, para romper. Aí ele diz que vai fazer tudo diferente, ele muda um pouquinho e de repente ele volta para o mesmo padrão, né? E a sensação que eu tenho é que você entra nesse padrão do quê? De culpa. Porque parece efetivamente que a errada é você. Que você não consegue mudar, que você não consegue fazer diferente. E a gente sabe que no relacionamento é 50% da responsabilidade de cada um. Né? Você não muda ele não muda você. Cada um muda se quer e por que quer, né? Não pelo outro ou por ninguém. Faz sentido tudo isso?
Rosângela? Faz muito sentido, sim, Manera, porque esse marido meu, a gente se separou há um ano, exatamente hoje está fazendo um ano que é como se o balde derramasse e eu fui embora. Eu literalmente eu saí de casa, é como se eu tivesse surtado, eu como surtei mesmo, eu aluguei um caminhão, tirei minha mudança e fui embora para outra cidade, falei, não quero mais, não vou ver mais isso. É, eu estou terminando minha faculdade, eu consigo arrumar serviço, eu consigo até atender como terapeuta, já atendo várias pessoas, consigo ajudar tanta gente e vivo, desculpa a palavra, né? Vivo nessa merda aqui. Eu falei, não, eu não quero mais isso. Uhum. E fui embora, eu falei, nunca mais eu volto. Larguei, deixei minha casa, que ele ficou morando na minha casa, eu fui embora, eu não quero saber. Fui embora, fui pagar aluguel em outra cidade. Fiquei por 60 dias sem falar com ele, bloqueei. Falei, não quero mais, acabou. E aí a minha mãe falou para mim, olha, mas o fulano está sofrendo, ele vem aqui, ele chora. Eu falo, mãe, eu vou parar de falar com a senhora também, eu não quero saber. Mas aí ela, não, mas ele vai ser diferente. Eu falei, não, não quero mais. Ela, não, mas ele vai mudar, ele é uma pessoa assim, ele é trabalhador, ele é um cara honesto, ele sempre foi, ele respeita sua filha. Foi praticamente ele que criou a minha filha, porque eu fui morar com ele, minha filha recente tinha feito 2 aninhos, né? Ele é um cara bom. Eu falei, mãe, ela não sabe o que eu vivo lá, ele é bom. Mãe, ele bebe, ele é violento, quando ele bebe, eu tenho muito medo, até hoje. Ele bebe, hoje em dia eu não tenho tanto medo, porque eu aprendi a enfrentá-lo, né? A enfrentá-lo. Eu falei, só que daí o que aconteceu? Eu acabei cedendo tudo isso e voltei para trás. Me senti uma fracassada. Na verdade, eu me senti uma fracassada por ter voltado. Aí, exatamente hoje, eu falando com você, está fazendo um ano, e eu realmente me senti uma fracassada. Aí eu falo, poxa, eu poderia ter ficado, não era para ter voltado. Aí bate, sabe? Uhum. Uhum. Eu no trabalho, às vezes, eu tenho boas ideias, consigo fazer boas ideias, faço planejamento, às vezes vou em outras cidades atender, sabe? E, de repente, vem uma cobrança, um ciúme, desconfiança da parte dele, aquilo me derruba, sabe? Minha Uhum. casa, poxa, meu marido não confia, não acredita, e começa a falar, Uhum. poxa, caramba, o que eu estou fazendo? Uhum. Mas E se você for pensar, né? Se você for pensar, Rosângela, quem é que, se a tua vida fosse um carro hoje, quem dirige a tua vida? pois é, eu acho que hoje, da maneira que está, hoje seria eu, mas antigamente era ele que dirigia. Porque hoje eu bato de frente e eu não sei se bem bato de frente, mas é uma maneira dele, de eu me, sei lá, querer ser maior ou mais do que ele para tentar implorar respeito, não sei, ou não sei. Mas eu ainda sinto que teria que ser eu, que teria que comandar, mas não é. Teria que ser eu, né? Eu me parece que quem comanda a tua vida é tua mãe. Teria Porque que tu ser. voltou para ele não porque você queria, mas porque tua mãe pediu. Ela ainda falou bem assim para mim, ó, eu não quero que você volte para ficar sofrendo, é melhor você ficar aí, então. Mas se for você arrumar qualquer uma outra pessoa que você não conheça, né? Não precisa falar mais Uhum. nada, né? Poxa, Uhum. Porque é sobre isso, né? Parece que você ainda tá esperando a proteção da tua mãe lá do teu primeiro relacionamento. Percebe? percebi isso agora. Né? Agora, eu acho que é isso. É a mesma coisa, se você for olhar, você saiu de um relacionamento, entrou em outro, entrou em outro, entrou em outro, e o padrão é sempre o mesmo. São homens mais velhos, homens alcoolistas, homens agressivos, desrespeitosos, né? Que efetivamente não conseguem ver o melhor ou despertar o melhor em você. Despertam sempre medo, né? O que eles estão te ensinando? Empoderamento e posicionamento, né? Só que o que você ainda espera? O que a menininha ainda espera?
atenção, cuidado, né? De Carinho, quem? né? Da mãe. Da mãe, né? Eu precisava, sei lá. Nossa, como eu queria ter um colo da mãe lá naquela época lá. Uhum, uhum. Por quê? Porque quando a tua mãe te falou, ai, mas ele é um homem bom, trabalhador, tá sofrendo muito, né? E aí você argumentou, mãe, mas a senhora não sabe o que eu passo, a senhora não sabe como que é a vida, né, com ele. Ela, não, mas então se for para sofrer, você não volta. Só que você, de novo, voltou, né? Então, você já deve ter me ouvido falar várias vezes, né? A criança obedece, a adulta se posiciona, né? Então, assim, ó, emocionalmente, a gente pode dizer que você ainda é aquela menininha que está procurando a proteção, que está procurando o carinho, que está procurando o cuidado da mãe, né? Porque a mãe não deixava o pai bater, mas ela batia. O pai não, ela não deixava talvez, né, o pai ser mais agressivo, né? Mas ela não deixava também de ser agressivo, né? E no momento em que você teoricamente achou que tua mãe deveria mais te apoiar, ela não apoiou porque na cabeça dela me parece que você indo para um homem, né, um homem mais velho, essa pessoa cuidaria de você. A interpretação dela me parece que foi isso, né? Só que assim, ó, entendendo sobre ressignificação e reprogramação, né, Rosângela? Se você adulta hoje pudesse voltar lá naquela menina, naquela adolescente, né, que se tornou mãe logo em seguida, né? Que você gostaria de entregar de recurso emocional para ela? Aí, naquele tempo lá, o que eu queria era o quê? Sei lá. Vou te pedir para repetir porque eu não ouvi, Rosângela. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá. Então, aquele tempo lá que eu tinha lá meus 13, 12, 13, 14 anos, quando eu comecei a namorar, eu queria que ela tivesse se preocupado comigo. Que ela me chamasse, sentasse e falasse, minha filha, esse cara, eu não sei se ele quer você, se ele gosta de você. Chama ele para me conhecer, traz ele aqui em casa. Eu quero saber quem que é, eu quero saber quem que é o cara que você está se envolvendo, se é uma menina muito nova, se é uma criança, porque eu tinha 13 para 14 anos, entre 12 e 13, entre 12 e 15 anos, né, eu me envolvia, estava envolvido com ele, 12, 13, e traz ele aqui, eu quero conhecer, eu quero saber quem que é esse cara, porque é uma menina. Você não deve confiar, acreditar nas pessoas, porque você não se entrega para as pessoas, nem sentimentalmente, cuida do seu corpo. E essas coisas assim que eu acho que ela teria evitado tanto sofrimento, se ela tivesse me falado, né? Teria evitado o meu sofrimento, vamos dizer. Na verdade, então faltou orientação dessa mãe. Também, muita orientação. Então, deixou muito a Faltou. desejar. E a falta de orientação me trouxe muito sofrimento, né? O não ser mãe, não ter sido mãe, ter deixado tudo que eu aprendi hoje em dia, eu aprendi com a vida mesmo, com sofrimento mesmo. Então, Uhum. foi mesmo, foi a maneira que eu consegui aprender e o que eu passo para minha filha hoje, quando eu sento para conversar com ela, nossa, me emociona muito, porque eu não quero o sofrimento que eu passei para ela, né? E Que legal que você consegue fazer diferente, né? eu falo assim do meu sofrimento para ela, Uhum, uhum. o que eu passei, assim, eu não, exatamente, eu não escondo a minha vida dos meus filhos, né? Eu falo exatamente isso, eu não quero que você sofra, né, o que eu sofri. Que bom que com a tua mãe você ensinou como não ser para os seus filhos, né? Isso é muito importante também. Então eu vou te pedir, Rosângela, para você fechar teus olhos agora
Inspirar bem profundo pelo nariz, soltar o ar pela boca. Isso. Vai se conectando com a tua espiritualidade, com a espiritualidade que você confia, que você acredita. E eu gostaria que você fosse agora sentindo uma cascata de luz, uma luz curativa, uma luz de amor, uma luz de carinho, de cuidado. E essa luz pode ter a cor que você quiser, ou até mesmo todas as cores como o arco-íris. Deixe que todas as tuas células vão sendo saudavelmente invadidas por esse lindo arco-íris de luz. E é com essa consciência e é com a conexão com a espiritualidade que você acredita, que eu gostaria que você fosse agora voltando no tempo, no espaço, que você fosse agora encontrar aquela menina, quando ela estava começando a despertar esse olhar para os meninos, para relacionamento. Gostaria que você, com a consciência e com todo esse entendimento de orientação, de cuidado com filhos, gostaria que você agora cuidasse, orientasse, conversasse com aquela jovem, adolescente jovem, que você adulta agora possa orientar, cuidar, acolher, explicar as coisas que hoje você entende, mas que naquela época aquela adolescente não entendia. Faz por essa adolescente o que ninguém fez naquele momento. Entrega os recursos, a orientação. Se precisar, pega ela no colo, acolhe e faz um filme bom dessa história. Deixando essa cena, deixando esse momento todo colorido, todo cheio dessa luz colorida e saudável. Faz um filme bom e autorize que essa menina se sinta protegida, cuidada, acolhida, amada. Use o tempo que for necessário. E quando você tornar essa cena saudável, diz ok. Orienta, acolhe, cuida. Faz por ela o que ninguém fez. Mantém teus olhos fechados e assim que concluir apenas me diz ok.
Entregou tudo aquilo que você sente que faltava para ela naquele momento? Sim. Mantém teus olhos fechados. E agora eu gostaria que você levasse essa mesma orientação, esse mesmo acolhimento para aquela jovem no segundo relacionamento, no terceiro relacionamento, no quarto relacionamento. Vai entregando essa mesma leveza, essa mesma orientação, esse mesmo olhar, esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado. E autoriza ela a se sentir merecedora de um relacionamento saudável, de um relacionamento positivo. E leva também para que ela já adulta, há um ano atrás, que tinha decidido romper o relacionamento, aquele momento em que a mãe ligou, em que a mãe sugeriu esse retorno. Entrega essa mesma luz. Entrega essa mesma consciência, essa mesma orientação de que ela merece o melhor. Não um pouquinho, muito. E que ela merece sim ir além de onde os pais foram. Com amor, com alegria, com leveza. E assim, gostaria que você fosse agora para o teu futuro. E que você imaginasse, que você visualizasse, que você criasse na tua mente um futuro saudável. Com um relacionamento saudável. Primeiro com você, depois o relacionamento afetivo, relacionamentos de trabalho, você tendo ainda mais sucesso no processo terapêutico, com os teus pacientes, com os teus clientes. Visualize a terapeuta que você quer ser, a pedagoga, a esposa, a mãe, a filha. Torne esse futuro saudável, seguro e leve, muito leve. Porque no decorrer da tua vida e da tua história você foi descarregando os pesos, soltando. É como se nesse futuro você pudesse correr, voar, flutuar, aquilo que você quiser. Porque tudo é possível. Estamos diante de um mundo de infinitas possibilidades. Use o tempo que for necessário para visualizar, para sentir esse teu futuro saudável.
Ótimo. Agora recolhe toda essa sensação gostosa que está aí no teu futuro. Recolhe como cor, recolhe como objeto, recolhe como você sente mais certo, mais adequado. E traz para o teu presente. Espalha no teu presente e deixe que essa mesma sensação maravilhosa vá para o teu passado, desde a vida intrauterina, desde o momento em que você foi concebida, gerada pelos teus pais. Sinta essa sensação que vem do futuro, saudavelmente preenche esse presente e também todo o teu passado desde a vida intrauterina. É assim que você sentir que está pronta, vou te pedindo para você ir retomando a consciência do aqui e agora, do momento presente. Respirando profundo, soltando ar. Isso, muito bem. Prepara teu corpo, prepara teus olhos para ver se trazendo de volta para essa nova vida, para essa nova história, sendo adulta. Uma volta passada, literalmente. Eu não te ouvi, lindona. Foi uma volta realmente ao passado. Eu me senti nesse leve. Nossa, não sei se eu nunca me senti assim. Dá para mexer agora o pescoço, os ombros? Estava com muita dor nas costas do pescoço. Eu tenho dificuldade de mexer esse pescoço, eu tenho. Ele vai mais para um lado, está leve. Literalmente está leve. Leve mesmo. Eu não consigo. Eu ia dizer, você tinha dificuldade de mexer o pescoço. Eu tinha. Realmente, eu tinha. Não conseguia mesmo. O pescoço. Nossa. Que delícia que é isso, né? Uma coisa incrível. É muito, muito bom. Muito bom. Você merece. Só gratidão. Você merece tudo. Lembre sempre disso, Rosângela. Tudo, tudo, tudo você merece. E só fique com o que é teu. O que é dos outros, vai deixando. Porque esses pesos, eles te ensinaram muitas coisas. Mas eles já não são mais necessários. Por isso que eu te pedi para que você corresse, para que você voasse, para que você flutuasse. Porque o limite só está na nossa cabeça. Exatamente. Acho que era tudo que eu precisava. Deus, Deus não é que Deus escreve, ele escreve certo, na hora certa, no momento exato, eu precisava disso. Me senti assim, liberta. Não sei o que estava me aprisionando, mas me senti liberta. Que lindo. Que lindo. De coração, agradeço muito a tua entrega, agradeço você ter deixado, né, a tua história tocar o coração de muitas pessoas que estiveram conosco na live e que talvez estiveram travadas ou pesadas, né, como você, em algum nível, né, talvez não tão pesada, né? Olha, a Estael falando que eu também tenho essas dores, carreguei muitos pesos dos outros, né? E é isso, ter consciência já nos liberta de muita coisa, mas fazer esse movimento de soltar, de liberar, de entender que agora a gente é adulta, né?
ajude, não precisa carregar, né, Manu? Gratidão, viu? Gratidão mesmo. Exato, exatamente, né? Tua mãe, teu pai, sendo quem eles são, foram os pais necessários para te treinarem e te ajudarem a ser uma mãe diferente para os teus filhos. E isso faz uma grande diferença. Porque talvez, se a tua mãe não tivesse sido como ela foi, você não seria a mãe que você é. E Sem palavras dele, só agradecer. flutue, voe. Assim, você com certeza vai me agradecer e vai agradecer muitas e vai também ajudar muitas pessoas a se liberarem desses pesos, dessas cargas emocionais que a gente carrega desnecessariamente, né? Rosângela? Ai, que lindo te ver mexendo no pescoço, que maravilha! No começo você começou a falar comigo, dava para perceber que você estava assim, parecia que não dava para fazer esse movimento direito, agora tá tão leve, que coisa linda. É gratificante mesmo, e isso de a gente ajudar esse trabalho aí que você faz, e que, nossa, é claro, eu não tenho nem a metade desse nível, mas em saber que já posso fazer uma pequena diferença, já é, né, Maria? Eu sempre digo que o primeiro princípio para ser terapeuta é querer ajudar outras pessoas. E o segundo é fazer com amor. Porque cada pessoa vai receber no nível que precisa. E claro, né? Eu tô sempre olhando para todas essas esferas, né? Para o físico, para o mental, para o emocional e para o espiritual também, né? Porque eu sinto realmente essa potência maior quando a gente une todas as forças, né? Nem a um lado, nem a outro lado, mas unindo todas essas forças de maneira muito positiva e muito saudável. Beijo no teu coração, fique muito bem. E quero ouvir notícias tuas, hein? Notícias muito positivas e muito saudáveis. E hoje abriu inscrição para o novo evento A Causa Emocional Raiz. Se você ainda não se inscreveu, o link está na bio, aproveite. Tenho certeza que no evento você vai aprender mais ainda sobre causa raiz, sobre ressignificação e reprogramação. E de coração, você já é uma terapeuta FMR. Te espero na próxima turma, hein? Gratidão. Obrigada. Gratidão a ti. Fica bem. Você precisa dar xizinho ali na live. Até mais, gatona.